Resolução CN Graus 3670 de 28 de dezembro de 2017. Resolução Regulamento disposto no Decreto Estadual nº 45.085, de 8 de abril de 2009, que dispõe sobre a transferência, utilização e prestação de contas de recursos financeiros repassados às caixas escolares vinculadas às unidades estaduais de ensino. A Secretária de Estado da Educação de Minas Gerais, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 23 do Decreto Estadual nº 45.085-2009. Resolve. Capítulo e seção I das transferências. Art. 1º. A transferência de recursos da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, CMG, para as caixas escolares, associações civis com personalidade jurídica de direito privado vinculado às respectivas unidades estaduais de ensino, objetivando a manutenção e conservação da unidade e a realização de projetos e atividades educacionais, será efetivada mediante a elaboração de plano de trabalho e celebração de termo de compromisso, observadas as disposições do Decreto Estadual número 45.085/09 e a legislação em vigor. Seção 2ª dos requisitos para celebração de termo de compromisso. Art. 2º. Somente poderão receber recursos da CMG as caixas escolares que apresentarem, anualmente, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente, a documentação atualizada listada abaixo. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. I. Ato constitutivo, devidamente registrado em cartório civil de pessoas jurídicas. 2ª. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, junto à Receita Federal do Brasil com os dados cadastrais devidamente atualizados. 3ª. Regulamento próprio de licitação aprovado pela Assembleia Geral. 4ª. Parecer do Conselho Fiscal atestando que a. Os objetivos estatutários foram cumpridos. B. Os bens patrimoniais adquiridos no exercício anterior foram revertidos ao patrimônio do Estado, por meio de instrumento de doação. C. No ano anterior, todos os recursos recebidos por meio de transferências financeiras regulamentadas pelo Decreto nº 45.085/2009, bem como os recursos diretamente arrecadados ou recebidos de outros entes federativos, foram revertidos, em sua totalidade, aos objetivos estatutários da Caixa Escolar. V. Balanço patrimonial do exercício anterior ou demonstrativo financeiro anual evidenciando o total de receitas e despesas. 6ª. Comprovantes de regularidade fiscal e tributária, em especial quanto à Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, Declaração de Escrituração Contábil Fiscal, SF, e Declaração de Créditos e Débitos de Tributos Federais, DCTF. Primeiro, os documentos listados neste artigo deverão ser analisados pelas Superintendências Regionais de Ensino, SRE, e após verificação da exatidão dos mesmos, efetuar o lançamento no Sistema de Controle de Documentos das Caixas Escolares, para habilitação das caixas escolares. Segundo, em caso de atraso na entrega dos documentos habilitatórios, sem a devida justificativa, caberá à SRE diligenciar a Caixa Escolar para apresentação do S. Documento S. Faltante S. Terceiro, os documentos enviados dentro do prazo previsto no caput serão validados a partir de 1º de abril no Sistema de Controle de Documentos das Caixas Escolares, para habilitação das caixas escolares. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Quarto, os lançamentos dos dados no sistema serão de inteira responsabilidade das SRE, em caso de inobservância da veracidade dos documentos ou habilitação de caixa escolar de forma indevida. A CMG adotará as medidas cabíveis. Quinto, para a caixa escolar que não encaminhar os documentos para habilitação em tempo hábil, sem a justificativa devida, poderá ser aplicada ao gestor as sanções cabíveis. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. Sexto, os documentos previstos nos incisos I, segunda e terceira deverão ser entregues somente quando da alteração dos mesmos. Sétimo, as atas de composição da diretoria e do Conselho Fiscal, devidamente registradas em cartório, deverão ser encaminhadas sempre que houver alterações na sua constituição.
Redação dada pela Nota Técnica CIE-SPF número agosto de 2019. Oitavo. A CMG publicará os extratos dos termos de compromisso no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, observando os seguintes requisitos. I. Número do termo de compromisso. Segunda, data. Terceira, nome da Caixa Escolar. Quarta, CNPJ. V. Escola beneficiada. Sexta, município. Sétima, objeto pactuado. Oitava, valor. Nona, elemento de despesa. E X, vigência. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Nono. Os planos de trabalho e termos de compromisso emitidos somente poderão sofrer alterações em suas cláusulas por intermédio de aditamento devidamente justificado e formalizado, bem como mediante proposta apresentada pela Caixa Escolar no prazo mínimo de 30 dias antes do término da vigência, desde que aprovada pela unidade gerenciadora do projeto ou atividade no âmbito da CMG, sendo vedada a alteração do objeto pactuado. Capítulo 2 da Liberação dos Recursos. Art. 3º. Após aprovação do plano de trabalho pela área responsável pelo projeto e assinatura do termo de compromisso pelo dirigente máximo da CMG e o presidente da Caixa Escolar, no qual devem estar assegurados os recursos orçamentários a serem transferidos à respectiva Caixa Escolar e devidamente registrada no Sistema Integrado de Administração Financeira, CFIMG, ocorrerá a liberação de recursos financeiros, de acordo com a programação financeira da CMG. Primeiro, a liberação dos recursos fica condicionada à apresentação, por parte dos presidentes das respectivas entidades, dos saldos financeiros existentes em contas bancárias de movimentação de recursos públicos destinados a projetos e atividades educacionais, apurados no último dia de cada mês do exercício financeiro. 2 graus. Os presidentes das caixas escolares são responsáveis pela fidedignidade das informações prestadas quanto aos saldos e terão como prazo para cumprimento do primeiro até o 5º dia útil do mês subsequente. Terceiro, as caixas escolares que movimentarem os recursos públicos no Banco do Brasil, BB, após abertura de conta bancária, deverão emitir autorização, em formulário padrão do banco, para que a CMG tenha acesso direto aos saldos e movimentações bancárias, via sistema próprio da instituição financeira. Redação dada pela Resolução 4.144, de 19 de junho de 19. 4 graus. A inadimplência na apresentação dos saldos bancários no prazo estabelecido no 2 graus ou de emissão da autorização prevista no 3 graus acarretará a suspensão imediata de novas transferências de recursos para a Caixa Escolar, até que seja regularizada a apresentação das informações ou documentos pertinentes. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Quinto, para os recursos previstos em termo de compromisso que tenha como objeto a realização de obras de ampliação ou reforma do prédio escolar, as caixas escolares deverão também cumprir do disposto no artigo 13 desta resolução. Segunda, apresentar o comprovante de propriedade ou regularidade do imóvel no qual se pretenda realizar a intervenção física, admitindo-se a intervenção em prédios que não possuam a documentação, excepcionalmente, com a delegação de competência devidamente motivada, justificada e ratificada pelo dirigente máximo da CMG. Terceira, em imóveis que estiverem em situação de comodato, cessão ou de permissão de uso, a obra estará condicionada à anuência do proprietário e à continuidade do comodato, cessão ou permissão de uso por período não inferior a 10 anos, contados da data de assinatura do termo de compromisso. Quarta, em imóveis locados pelo Estado, via termo de compromisso, somente poderá ser feita a obra mediante apresentação de autorização prévia do locador, observadas as demais condições do contrato de locação. Sexto, no caso de pequenos reparos ou manutenções emergenciais não se aplica o previsto no inciso 2º do 5º do artigo 3º. Sétimo, a critério da unidade gerenciadora do projeto na CMG, os termos de compromissos destinados à execução de obras poderão ser liberados para as caixas escolares em parcelas, de acordo com o cronograma físico-financeiro contratado e as medições realizadas pelo setor de infraestrutura escolar da CMG-SRE. Art. 4. Para cada termo de compromisso firmado, a Caixa Escolar deverá indicar uma conta bancária específica,
assim como o banco e a agência para movimentação dos recursos a serem repassados pela CIMG. Parágrafo único. A conta bancária para movimentação dos recursos financeiros descentralizados deverá ter, obrigatoriamente, o presidente da Caixa Escolar como titular. Redação dada pela Resolução SI nº 4144, de 19 de junho de 19. Art. 5º. Cabe à Superintendência Regional de Ensino processar o pagamento do valor total ou das parcelas previstas no termo de compromisso, para o qual será necessária a exatidão dos dados relativos à Caixa Escolar e sua adimplência com o Estado de Minas Gerais. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Capítulo 3º da utilização dos recursos, seção I da destinação dos recursos. Art. 6º. A CIMG poderá repassar às caixas escolares recursos financeiros destinados e à manutenção da unidade de ensino, contratação de pessoas físicas e ou jurídicas para execução de serviços, realização de despesas de custeio em geral e aquisição de material de consumo para garantir o adequado funcionamento da unidade de ensino, tais como a manutenção e pequenos reparos de rede física, de equipamentos, de mobiliário escolar e móveis, de utensílios, de máquinas e de equipamentos de informática. D. Materiais de limpeza e higiene, esportivo, secretaria, suprimentos de informática e material escolar. C. Utensílios de refeitório e cozinha, classificados como bens de consumo na categoria de despesas correntes. D. A cobertura de despesas de pronto pagamento para a realização de despesas miúdas de caráter emergencial e ou eventual que não se enquadram nos procedimentos usuais de licitação e contratação. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. Segunda. Alimentação escolar. Aquisição de gêneros alimentícios para elaboração de alimentação escolar a ser oferecida aos educandos e aos servidores da escolar, quando tiver dotação específica, considerando os cardápios e padrões nutricionais encaminhados pela CIMG. Terceira. A realização de obras de construção, ampliação, reforma ou adequação do prédio escolar, conforme planilha e ou projeto básico previamente aprovados pela CIMG. Quarta. A aquisição de mobiliário e equipamentos necessários ao funcionamento da unidade de ensino. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. V. Ao atendimento de projetos ou atividades pedagógicas específicas previamente aprovados. Seção 2ª da utilização. Art. 7º. A utilização dos recursos financeiros transferidos por meio de termos de compromisso, assim como dos rendimentos auferidos em aplicações financeiras somente poderá ocorrer de acordo com o previsto no plano de trabalho que originou a liberação, no cumprimento do objeto pactuado, com observância da classificação orçamentária do repasse. Primeiro, o termo de compromisso deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas acordadas, o plano de trabalho aprovado e a legislação em vigor, respondendo cada parte pelas responsabilidades assumidas. Segundo, na aquisição de gêneros alimentícios com recursos do Programa Nacional de Alimentação, deverá ser observada a legislação vigente federal que regulamenta o programa e as orientações repassadas pela CIMG, por meio de nota técnica. Terceiro, do total dos recursos financeiros de fonte estadual repassados pela CIMG à Caixa Escolar para aquisição de gêneros alimentícios, no mínimo 30%, deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizações, conforme regra estabelecida para a PNAE. Quarto, nas contratações de prestação de serviço em geral, devem ser observadas as retenções previstas nas legislações federal, estadual e municipal. Quinto, no caso de execução de obras de construção, ampliação, reforma ou adequação do imóvel escolar, deverá ser obedecida a planilha de serviços aprovada pela CIMG, que é a parte integrante do plano de trabalho, que prevê os quantitativos, serviços e materiais e os preços estimados para execução do objeto. Sexto, nos contratos de obras em prédios escolares, o pagamento das parcelas à empresa, em conformidade com o cronograma físico-financeiro,
ficará condicionado à apresentação de autorização conjunta das áreas financeira. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. De infraestrutura escolar da SRE-CMG demonstrando o avanço físico da obra e a regularidade da documentação, conforme modelo constante nesta resolução, sendo vedada ao fiscal da obra, contratado pela Caixa Escolar, sob qualquer hipótese ou justificativa, emitir tal autorização. 7º. Responderão por eventuais danos ao erário, causados pelo descumprimento do 5º deste artigo, o presidente da Caixa Escolar, o engenheiro fiscal da obra, áreas financeira e de infraestrutura escolar da SRE-CMG, de acordo com sua área de competência, sem prejuízo da responsabilização civil ou criminal cabível. 8º. Na execução de obras na unidade escolar, deverão ser atentamente observados pelo presidente da Caixa Escolar as seguintes diretrizes. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. A. Elaboração prévia dos projetos complementares com a respectiva anotação de responsabilidade técnica, ART, ou Registro de Responsabilidade Técnica, RRT, em concordância com o projeto aprovado pela SRE Unidade Central. B. Contratação por empreitada global sob o regime de retenção da contribuição à Seguridade Social. C. Cumprimento do cronograma físico-financeiro. D. Registro da obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, através de anotação de responsabilidade técnica de execução da obra, redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. E. Registro da obra no INSS, por meio de cadastro específico do INSS, SEI, quando necessário. F. Utilização obrigatória de equipamentos de proteção individual e coletiva, EP e EPC, pelos funcionários da empresa contratada. G. Elaboração obrigatória do diário da obra pelo responsável técnico e pelo técnico encarregado de acompanhar a obra. H. Realização de ensaios comprobatórios sobre a qualidade do material empregado pela empresa contratada, quando necessário. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. E. Pagamento das parcelas contratuais, deduzidas as retenções legais, mediante medição, vedado o adiantamento de valores a qualquer título ou justificativa. J. Emissão de autorização conjunta da área financeira e de infraestrutura escolar para a realização de pagamentos à empresa. K. Emissão de laudo técnico final de conclusão regular da obra pelo setor de infraestrutura escolar da SRE-CMG em conformidade com os projetos e planilhas de custos aprovados. L. Apresentação de certidão negativa de débitos, CND e INSS, na matrícula SEI pela empresa contratada, quando for o caso, no último pagamento. Art. 8º. É de responsabilidade do presidente ou vice-presidente da Caixa Escolar, juntamente com seu tesoureiro e demais órgãos estatutários, a execução do projeto, o controle financeiro e a elaboração da prestação de contas dos recursos transferidos por intermédio de termos de compromisso pela CENS, observadas as normas estabelecidas nesta resolução. Redação dada pela Resolução C nº 4.144, de 19 de junho de 19. Art. 9. Os recursos transferidos pela CMG, quando não utilizados, deverão ser aplicados no mercado financeiro da seguinte forma. I. Fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operações de mercado aberto lastreadas por títulos da dívida pública, quando a previsão de utilização for superior ou igual a 15 dias. Segunda. Caderneta de poupança, com regaste automático, em instituição financeira oficial, quando a previsão de utilização for igual ou superior a 30 dias. Art. 10. Durante a vigência do termo de compromisso, qualquer que seja seu valor ou objeto, a Caixa Escolar deverá manter, em local visível e de fácil acesso a toda a comunidade escolar, as seguintes informações. I. Número do termo de compromisso. Segunda, valor. Terceira, objeto pactuado. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Quarta, data de assinatura. V. Período de vigência e prazo para prestação de contas. Sexta, número e nível de alunos beneficiados. Sétima,
fonte do recurso. Art. 11. A execução do projeto deverá ocorrer integralmente dentro da vigência do termo de compromisso e de acordo com o plano de trabalho, podendo ocorrer aditamento para e prorrogação de prazo. Segunda, adequação de metas pactuadas e ou valor. Primeiro, o aditamento a que se refere o caput deste artigo, devidamente justificado, formalizado pela Caixa Escolar ASRE, em até 30 dias antes do término da vigência, somente poderá ser realizado após aprovação da unidade gerenciadora do projeto ou atividade no âmbito da CIMG. Segundo, nos casos de encerramento de vigência de termo de compromisso, em que o objeto ainda não tenha sido concluído, caberá à SRE autorizar a conclusão do objeto, emitindo nota técnica e justificativa, anexando-as ao processo de prestação de contas, na qual deverá estar explicitada a responsabilidade e a autorização do ordenador de despesas da regional, que assumirá a falha cometida, nos casos em que a Caixa Escolar obedeça ao prazo regulamentar para solicitar a prorrogação do termo de compromisso e a Superintendência Regional de Ensino, SRE, não tome as devidas providências. B. Que imputará a falha cometida ao gestor responsável nos casos em que a Caixa Escolar não solicitar a prorrogação do termo de compromisso dentro do prazo mínimo regulamentar. Terceiro, a SRE e a Caixa Escolar deverão estabelecer um novo cronograma factível, com prazos estritamente necessários para a conclusão do objeto. Caso seja descumprido o novo cronograma, deverão ser adotadas medidas administrativas cabíveis. Quarto, a SRE e a Caixa Escolar deverão estabelecer um novo cronograma factível. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Com a conclusão do objeto em data posterior à vigência do termo de compromisso, não caracterizando, isoladamente, dano ao erário. Quinto, inexistindo prejuízo ao erário ou a terceiros, o processo de prestação de contas dos serviços executados sem o devido aditivo de vigência do termo de compromisso deverá ser aprovado com ressalva, sendo o gestor responsável notificado com aviso de recebimento para apresentação de justificativa, ficando o expediente à disposição dos órgãos de controle interno e externo para verificações futuras. Sexto, o pedido de prorrogação, devidamente justificado, previsto no inciso I deste artigo, não garante a prorrogação da vigência, que será efetivada somente após a aprovação e emissão do termo aditivo, redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. Sétimo, as incongruências repetidas de forma sistemática poderão ensejar a penação dos gestores responsáveis, nos moldes da Instrução Normativa TCE número em março de 2013 e da Lei Orgânica número 102 de 2008 do Tribunal de Contas do Estado. Oitavo, a não execução do objeto pactuado é passível de punição ao gestor. Art. 12. Toda despesa realizada pela Caixa Escolar deverá ser precedida de adequado processo, conforme regulamento próprio de licitação, exceto na aquisição de alimentação escolar que seguirá a nota técnica da CIMG, vistas a seleção da proposta mais vantajosa, respeitados os princípios jurídicos do artigo 37, caput, da Constituição da República, assim como os da igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. Parágrafo único. O processo para compra ou contratação de serviços deverá ocorrer no prazo máximo de 90 dias após a assinatura do termo de compromisso, e a não observância poderá acarretar sua rescisão. Art. 13. Na contratação de pessoa jurídica para execução de obras de construção, ampliação, reforma ou adequação, a Caixa Escolar, antes da homologação da licitação dispensa, deverá apresentar à Diretoria Administrativa e Financeira, da FI, da SRE o processo licitatório completo, acompanhado da minuta do contrato a ser firmado com o licitante vencedor para verificação e emissão de parecer quanto à regularidade do processo. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Parágrafo único. Após a homologação do processo licitatório dispensa, prevista no caput, a SRE deverá informar a CIMG a data para que seja programada a liberação dos recursos financeiros. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. Art.
14. Todos os documentos de despesas realizadas deverão ser emitidos em nome da Caixa Escolar, devendo estar corretamente preenchidos, sem rasuras, constando, inclusive, o número do termo de compromisso que acobertou tais despesas. Primeiro, os termos de compromisso que utilizarem recursos federais, nos documentos fiscais deverá ser identificado o programa que está financiando o projeto. Segundo, os documentos de despesa deverão ser conferidos pelo presidente da Caixa Escolar e seu tesoureiro no ato da entrega das mercadorias ou serviços, antes do pagamento. Terceiro, os documentos de despesa apresentados deverão conter ainda as seguintes informações, como prova de sua regularidade, conforme modelos de carimbos constantes desta resolução. E identificação do número do termo de compromisso, respectivo projeto, programa e o número do cheque e transferência. Segunda, declaração de recebimento das mercadorias ou serviços. Terceira, quitação do fornecedor. Art. 15. Para cada despesa efetuada será realizado um pagamento autorizado pelo presidente ou seu substituto legal, podendo ser através de cartão magnético na função de débito, transferências ou pagamentos de forma eletrônica, ou cheque nominativo, em nome do credor. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18 e número 4.144, de 19 de junho de 19. Parágrafo único. Os pagamentos relativos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, deverão ser obrigatoriamente realizados via cartão magnético na função de débito, transferências ou pagamentos de forma eletrônica, ou cheque nominativo, em nome do credor. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18 e Resolução 4.144, de 19 de junho de 19. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Art. 16. Eventuais saldos de recursos ou de rendimentos de aplicação financeira não utilizados no cumprimento do objeto pactuado, de acordo com o previsto no plano de trabalho que originou a liberação, com observância da classificação orçamentária do repasse, deverão ser restituídos à CMG, ao final da execução do projeto, no ato da apresentação do processo de prestação de contas, exceto e saldos de recursos ou de rendimentos de aplicação financeira de termos de compromisso destinados à manutenção e ao custeio da unidade de ensino ou a programas de alimentação escolar deverão ser reprogramados para utilização no exercício subsequente. Redação dada pela Resolução C nº 4.144, de 19 de junho de 19. Segunda, saldos de recursos ou de rendimentos de aplicação financeira dos recursos liberados para obras de construção, ampliação, reforma ou adequação do imóvel escolar poderão ser utilizados para ampliação de metas ou aplicado em outro projeto, respeitada a classificação orçamentária do repasse, após aprovação de planilha de serviços complementar pela CMG, com o aditamento do termo de compromisso, e posterior aditamento do respectivo contrato ou realização de novo procedimento licitatório, se for o caso. Redação dada pela Resolução C nº 4.144, de 19 de junho de 19, e redação dada pela Nota Técnica CIR-SPF número agosto de 2019. Terceira, saldos de recursos ou rendimentos de aplicações financeiras remanescentes de ações não previstas nos incisos I e segunda, poderão ser transferidos para a conta bancária do manutenção e custeio e utilizados observada a categoria econômica de custeio, desde que o objeto proposto no termo de compromisso tenha sido cumprido integralmente ou por força de intransponíveis óbices supervenientes ao repasse devidamente comprovado, não tiver sido iniciado ou concluído. Acrescido pela Resolução C nº 4.144, de 19 de junho de 19, redação dada pela Nota Técnica CIR-SPF número agosto de 2019. Primeiro, as prestações de contas dos saldos reprogramados serão incorporadas aos respectivos termos de compromisso emitidos no ano subsequente. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. Segundo, caso os saldos dos recursos previstos no inciso I do artigo 16 forem superiores a 30% do valor recebido no exercício, os mesmos poderão ser deduzidos do valor do termo de compromisso do ano subsequente. Redação dada pela Nota Técnica CIR-SPF número agosto de 2019.
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Terceiro, o aditamento a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo deverá respeitar os limites estabelecidos na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, de até 25%, para obras novas e ampliações e de até 50%, para obras de reformas. Acrescido pela Resolução CI nº 4.144, de 19 de junho de 19, redação dada pela Nota Técnica CI-SPF nº agosto de 2019. Quarto, nos contratos de obras de ampliação ou reforma de prédios escolares, o pagamento das parcelas previstas no instrumento contratual fica vinculado à realização de vistoria e medições técnicas por profissional habilitado e autorizados pela CIMG. Acrescido pela Resolução CI nº 4.144, de 19 de junho de 19. Quinto, recursos e seus rendimentos de aplicação financeira liberados para obras de construção, ampliação, reforma ou adequação do imóvel escolar não iniciadas poderão ser utilizados mediante justificativa das razões pelas quais o projeto não for iniciado e proposta do termo aditivo que altera o plano de trabalho, aprovados pela unidade gerenciadora do projeto ou atividade no âmbito da CI, respeitando a classificação orçamentária do repasse. Acrescido pela Resolução CI nº 4.144, de 19 de junho de 19. Art. 17. Revogado pela Resolução CI nº 4.144, de 19 de junho de 19. Art. 18. Restituição relativa a gasto indevido poderá ser devolvida à conta do recurso, desde que devidamente justificado e que o termo de compromisso esteja vigente ou reprogramado. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. Parágrafo único. Cabe à SRE acatar ou não a justificativa prevista no caput deste artigo, apresentada pela Caixa Escolar. Seção 3ª do Regime Especial de Adiantamento. Art. 19. Somente será permitido o adiantamento, nos termos do artigo 6º, inciso I, alínea D, para as despesas miúdas de pronto pagamento, até o limite de 50%, do salário mínimo nacional vigente, sendo vedado o ressarcimento de despesas excedentes. Primeiro, a retirada de numerário para o regime de adiantamento será sempre precedida de autorização do colegiado escolar, anexo 11. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Segundo, a Caixa Escolar poderá manter somente um adiantamento aberto por vez, sendo que a abertura de um novo adiantamento fica condicionada ao encerramento do anterior, mediante prestação de contas apresentada ao colegiado escolar e por este aprovada em formulário próprio. Terceiro, somente serão aceitos, para comprovação das despesas acobertadas pelo adiantamento, os documentos constantes no anexo 14 desta resolução. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. Seção 4ª dos documentos fiscais. Art. 20. As despesas realizadas pela Caixa Escolar deverão ser comprovadas por documento fiscal, emitido de acordo com a natureza da contratação ou aquisição realizada, devendo ser observados. E a regularidade do documento fiscal, especialmente com a observância da data limite para emissão e data de autorização da impressão do documento fiscal, a IDF. Segunda, o correto preenchimento dos dados da Caixa Escolar na nota fiscal ou cupom fiscal, inclusive quanto à descrição das mercadorias ou serviços, quantitativos e valores. Primeiro, documentos fiscais apresentados pelos fornecedores com rasuras deverão ser devolvidos para o devido cancelamento e reemissão de novos documentos para posterior pagamento, sendo vedada a carta de correção para regularização. Segundo, caso não seja observado o disposto no 1 graus deste artigo e a Caixa Escolar apresente documentos com rasuras no processo de prestação de contas, o valor da despesa realizada poderá ser impugnado, devendo, neste caso, ser solicitada a restituição do valor atualizado monetariamente. Art. 21.
A aquisição de bens pela Caixa Escolar com prazo de entrega superior a 30 dias ou de natureza continuada depende de formalização de contrato com o fornecedor, no qual serão estabelecidos o tipo, os prazos de entrega das mercadorias e a forma prazo de pagamento, sendo vedado o recebimento de mercadoria ou prestação de serviço sem o devido comprovante fiscal. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Art. 22. Poderá ser apresentado recibo para comprovação das despesas com contratação de serviços por pessoa física, conforme anexo 13, constante desta resolução. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. Parágrafo único. Nos pagamentos efetuados, conforme previsto no caput deste artigo, deverão ser retidos e recolhidos os impostos e as contribuições devidas. Art. 23. Os tipos de documentos fiscais e os tributos incidentes são demonstrados no anexo 14 desta resolução. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. Capítulo 4 da Prestação de Contas e da Tomada de Contas Especial. Art. 24. Para cada termo de compromisso assinado, a Caixa Escolar deverá elaborar processo de prestação de contas em duas vias de igual teor e forma, devendo o original ser apresentado à SRE em até 30 dias após o término da vigência do instrumento jurídico, e a segunda via mantida nos arquivos da Caixa Escolar em boa ordem. Primeiro, no caso dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, a via original da prestação de contas deverá ser arquivada na escola e enviada a cópia à SRE para análise e verificação. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. Segundo, os processos completos originais de licitação, de dispensa, de inexigibilidade e de chamada pública, deverão permanecer arquivados na escola para fiscalização dos órgãos competentes, sendo encaminhados à SRE os documentos previstos na alínea B do inciso 2º do artigo 25. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. Art. 25. O processo de prestação de contas será instruído com os seguintes documentos. I. Anexos. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. A. Ofício de encaminhamento, anexo 5º. B. Parecer do colegiado aprovando o plano de aplicação dos recursos, anexo 6º. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. C. Relatório de execução física e financeira do projeto, assinado pelo a presidente da Caixa Escolar e ratificado pelo ordenador de despesas, anexo 7º. D. Relação de pagamentos efetuados, anexo 8º. E. Relatório de medição da obra, com registro fotográfico contendo, no mínimo, 20 fotos. F. Termo de entrega ou aceitação definitiva da obra, assinado pelo a presidente da Caixa Escolar e por, no mínimo, 2 membros do colegiado escolar, com base no laudo técnico conclusivo, emitido por profissional habilitado e autorizado pela CIMG, anexo 9. G. Termo de doação de bens, para os bens permanentes, anexo 10º. H. Pedido de abertura de adiantamento, anexo 11. I. Parecer do colegiado escolar referendando a prestação de contas dos recursos financeiros, anexo 12. Segunda, demais documentos. A. Extratos bancários completos da movimentação financeira e de rendimentos de aplicações no mercado financeiro. B. Cópia autenticada confere com original, por servidor da escola, com nome e MASP, da seguinte documentação: 1. Processo licitatório. Mapa de apuração e classificação da proposta e da homologação. 2. Processo de dispensa e ou inexigibilidade. Justificativa de dispensa ou inexigibilidade de licitação. Modelo 19. E parecer do colegiado escolar. Modelo 20. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. C. Documentos fiscais originais, comprobatórios das despesas realizadas. D. Comprovantes de retenções de recolhimentos de impostos e encargos sociais incidentes, se for o caso.
e comprovante do pagamento via cartão na função débito, transferência bancária, ou cópia do cheque. Redação dada pela Resolução C nº 4144, de 19 de junho de 19. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. F. Cardápios da alimentação escolar, em conformidade com as refeições servidas, quando for o caso. G. Contrato. S. Firmado. S. Para execução do objeto pactuado, se for o caso. H. Comprovante de restituição de saldo do recurso ou de rendimentos auferidos em aplicações financeiras não utilizados na consecução do objeto pactuado. Art. 26. Ao final da vigência do termo de compromisso, excetuando o previsto no 2 graus do artigo 11, mesmo que o objeto pactuado não tenha sido executado ou tenha sido executado parcialmente, deverá ser apresentado o processo de prestação de contas com a restituição do saldo financeiro existente, acrescido de eventuais rendimentos auferidos em aplicações financeiras. Primeiro, caso os recursos disponibilizados não tenham sido utilizados no objeto do termo de compromisso e ou não aplicados no mercado financeiro, e ou os saldos sejam restituídos fora dos prazos legalmente estipulados, os valores devidos serão calculados da seguinte forma. E Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para atualização do crédito do recurso ou da data da irregularidade até a data atual. Segunda poupança, atualização parcial, período igual ou superior a 1 mês. Terceira, certificado de depósito interbancário, CDI, para atualização parcial, período inferior a 1 mês. Segundo, constatado no processo de prestação de contas que a execução parcial do projeto comprometeu o alcance do objeto ou as metas pactuadas, poderá ser solicitada da Caixa Escolar a restituição total dos recursos transferidos, corrigidos monetariamente. Art. 27. Constatadas irregularidades na prestação de contas, o processo será baixado em diligência, sendo fixado prazo máximo de 30 dias para apresentação de justificativas, alegações de defesa, documentação complementar que regularize possíveis falhas detectadas ou a devolução dos recursos liberados, atualizados monetariamente, sob pena da instauração de tomada de contas especial, em atendimento ao artigo 74 da Constituição do Estado. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Art. 28. A não apresentação do processo de prestação de contas no prazo estipulado no termo de compromisso, o não atendimento às diligências ou a não aprovação do processo de prestação de contas ensejarão. E o bloqueio no CFMG, ficando a Caixa Escolar impedida de receber novos recursos públicos estaduais até a completa regularização. Segunda, a promoção de tomada de contas especial, caso frustradas as demais alternativas de regularização do processo de prestação de contas. Terceira, o encaminhamento do processo, no caso de comprovação de dano ao erário ou qualquer irregularidade não sanada, ao Núcleo de Correição Administrativa, NUCAD, da Unidade Setorial de Controle Interno da CIMG para que se proceda à abertura de processo administrativo contra o agente público que deu causa à irregularidade. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. Quarta, nos casos de dano ao erário, o encaminhamento à Advocacia Geral do Estado, AGE, para que, se for o caso, sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis. V. O estabelecimento de mecanismos alternativos de atendimento aos educandos vinculados à escola cuja caixa escolar esteja impedida de receber novos recursos, evitando assim prejuízos ou interrupção do atendimento educacional. Sexta, a responsabilização administrativa do ordenador de despesas que ordenar liberações de recursos para caixas escolares que se encontrem em situação de irregularidade junto ao Poder Público Estadual. Parágrafo único. Esgotadas as medidas cabíveis para a regularização do processo de prestação de contas, a SRE deverá elaborar relatório conclusivo contendo a identificação da caixa escolar e responsáveis, os procedimentos adotados e as irregularidades não sanadas, juntamente com o relatório de medidas administrativas e apresentar à Superintendência de Planejamento e Finanças, podendo ensejar no afastamento imediato do gestor escolar. Art. 29. O desbloqueio da caixa escolar no CFMG ocorrerá nas seguintes situações.
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. E, na regularização das pendências de prestação de contas, segunda, na abertura do correspondente procedimento administrativo, quando as pendências existentes não regularizadas foram acarretadas pela má gestão ou improbidade do gestor que não seja mais o presidente da Caixa Escolar. Capítulo V das vedações art. 30. É vedado à Caixa Escolar e adquirir gêneros alimentícios não previstos nas preparações dos cardápios elaborados pela equipe de nutricionistas da CIMG. Segunda, modificar a estrutura física de prédio do Estado, mesmo que sem ônus, sem prévia autorização da CIMG. Terceira, realizar despesa em data anterior ao recebimento do recurso, crédito na conta do projeto, e posterior à vigência do termo de compromisso, ressalvado ao previsto no 2 graus do artigo 11. Quarta, movimentação financeira para quitação de despesa anterior à emissão de documentos fiscais. V. Contratação de seguro, excetuados casos específicos. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. Sexta, adquirir combustíveis ou lubrificantes, exceto para máquinas e equipamentos. Sétima, efetuar pagamento em espécie com recursos transferidos pela CIMG, excetuando os recursos de pronto pagamento, conforme previsto no artigo 19. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. Oitava, alterar a planilha de serviços de construção de obras, ampliação ou reforma sem autorização prévia da CIMG. Nona, utilizar os recursos em desacordo com o objeto descrito no plano de trabalho. X, adquirir materiais escolares que caracterizem assistência ao educando. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. X. Adquirir produtos para serem comercializados. Redação dada pela Resolução 4.144, de 19 de junho de 19. 12. Manter em arquivo cheques em branco assinados pelo tesoureiro e ou presidente da Caixa Escolar para cobrir despesas futuras. 13. Obter recursos por meio de comercialização nas dependências da escola, exceto nas festividades previstas no calendário escolar, aprovado pela CIMG, vinculadas ao projeto político-pedagógico da unidade de ensino. Redação dada pela Resolução 4.144, de 19 de junho de 19. 14. Obter recursos por meio de locação de espaço físico e infraestrutura da unidade escolar. 15. Ressarcimento de despesas excedentes ao valor do regime especial de adiantamento em aberto. 16. Realização de despesas em regime de adiantamento, no caso de despesas que deveriam se submeter ao processo usual, previsto nesta resolução. Capítulo 6. Disposições finais. Art. 31. É vedada a nomeação de servidores para os cargos de presidente, vice-presidente e tesoureiro que possuam pendências de prestação de contas na gestão atual ou em anteriores. Redação dada pela Resolução 4.144, de 19 de junho de 19. Art. 32. O plano de aplicação dos recursos financeiros gerenciados pelas caixas escolares deverá ser previamente deliberado e aprovado pelo colegiado escolar, com o devido registro em ata. Redação dada pela Resolução 4.144, de 19 de junho de 19. Art. 33. A utilização do recurso diretamente arrecadado obedecerá às normas desta resolução e aos objetivos estatutários da Caixa Escolar. Parágrafo único. A prestação de contas dos recursos diretamente arrecadados deverá ser elaborada em única via a ser mantida no arquivo da escola após aprovação do Conselho Fiscal, devendo a Caixa Escolar disponibilizá-la, quando solicitada pela CIMG ou demais órgãos de controle interno e externo. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Art. 34. A execução e prestação de contas dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, obedecerá às normas desta resolução e legislação pertinente. Art. 35. Toda movimentação financeira da Caixa Escolar deverá ser escriturada em livro caixa, obedecendo aos princípios contábeis vigentes, devendo ser evidenciados nos registros de débitos e créditos, e identificação da origem, termos de compromisso, doações, festividades, eventos,
Contribuições para a Receita. Segunda, informações sobre o número do cheque ou da ordem de pagamento ou da transferência bancária, o valor da despesa, o nome do favorecido e a descrição para as despesas. Redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18. Parágrafo único. O livro Caixa deverá ser assinado pelo presidente da Caixa Escolar e seu tesoureiro. Art. 36. Fica assegurado aos órgãos de controle interno e externo da administração pública o pleno acesso aos documentos originados em decorrência da aplicação de recursos executados pela Caixa Escolar. Art. 37. Compõem esta resolução, e anexos, redação dada pelas resoluções 3.741, de 4 de maio de 18, 3.856, de 17 de julho de 18 e 4.144, de 19 de junho de 19. Anexo 1º Estatuto das Caixas Escolares, Anexo 2º Regulamento próprio de licitação das caixas escolares, Anexo 3º Parecer do Conselho Fiscal, Anexo 4º Demonstrativo Financeiro Anual, Anexo 5º Ofício de Encaminhamento, Anexo 6º Parecer do Colegiado aprovando o Plano de Aplicação dos Recursos, Anexo 7º Relatório de Execução Física e Financeira do Projeto. Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Anexo 8º Relação de pagamentos efetuados, Anexo 9º Termo de entrega ou aceitação definitiva da obra, Anexo 10º Termo de doação de bens, Anexo 11 Pedido de abertura de adiantamento, Anexo 12 Parecer do colegiado referendando a prestação de contas dos recursos financeiros, Anexo 13 Recibo de pagamento de autônomo, Anexo 14 Documentos fiscais e incidência tributária, Anexo 15 Carimbo de identificação do termo de compromisso programa e pagamento, Anexo 16 Carimbo de declaração dos responsáveis pelo recebimento de materiais e ou serviço, Anexo 17 Carimbo de quitação, Anexo 18 Declaração de substituição de presidente Anexo 19 Requerimento de demissão do Corpo Social da Caixa Escolar segundo, modelos que compõem o Anexo 2º desta resolução, redação dada pela Resolução 3.741, de 4 de maio de 18 e 4.144, de 19 de junho de 19. Modelo 1. Ato de designação da Comissão de Licitação. Modelo 2. Pedido de abertura de licitação. Modelo 3. Edital. Aquisição. Modelo 4.